A sala do tribunal estava muito silenciosa. Todos estavam em silêncio, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Então algo chocante aconteceu. O juiz parecia muito irritado. Suas mãos tremiam. Seu rosto ficou vermelho. Ele se levantou e gritou. Acabara de descobrir que a rainha Camila não havia dito a verdade em seu depoimento. Não era uma mentirinha. Era uma grande mentira. Uma que mudava tudo. As pessoas na sala ficaram boquiabertas. Algumas até cobriram a boca em choque. Ninguém podia acreditar que alguém da família real faria algo assim, mas a prova era clara. O juiz já tinha visto o suficiente. Sua voz foi alta e firme ao dar a decisão final. Ele disse que a rainha Camila passaria o resto da vida na prisão. A sala voltou ao silêncio. Não por calma, mas porque ninguém sabia o que dizer. Uma rainha pega em uma mentira. Um juiz tomado pela fúria. Um momento que será lembrado para sempre. A cena no tribunal. O dia começou como nenhum outro. Muito antes de as portas do tribunal se abrirem, as ruas ao redor já estavam cheias. Pessoas vieram de todos os lugares, algumas segurando cartazes, outras apenas esperando presenciar algo histórico. Repórteres estavam alinhados na calçada, microfones em mãos, câmeras apontadas, esperando por um momento que abalaria o mundo. A energia era tensa, quase elétrica. Parecia a calmaria antes da tempestade. Do outro lado da rua, uma parede de policiais em formação. A segurança era rigorosa, mais do que qualquer coisa vista na cidade em anos. O julgamento da rainha Camila havia paralisado Londres. Barreiras de metal mantinham a multidão afastada enquanto drones sobrevoavam monitorando a atividade do alto. Manifestantes lado a lado gritavam: "Verdade para o povo e nenhuma coroa acima da lei." Exatamente às 8h42, a comitiva apareceu. Um carro preto e elegante se aproximou lentamente do tribunal, escoltado por motocicletas e guardas armados. Quando o veículo parou, a multidão ficou em silêncio. A porta se abriu. A rainha Camila saiu. Vestia um casaco azul marinho perfeitamente passado. A cabeça erguida, o rosto calmo. Por trás dos óculos escuros, nenhuma emoção podia ser vista. Ela não acenou. Não falou. Apenas caminhou em direção ao prédio, cercada por seguranças de todos os lados. Dentro do tribunal, a intensidade era a mesma. Membros da família real estavam sentados na galeria. O príncipe William, ao lado da princesa Kate, expressões sérias. Algumas fileiras atrás, conselheiros seniores, autoridades e rostos raramente vistos pelo público. Ninguém sorria, ninguém cochichava. Todos compreendiam o peso do que estava prestes a acontecer. Quando o juiz entrou na sala, todos se levantaram. O tribunal estava lotado, todos os assentos ocupados. Câmeras posicionadas de todos os ângulos, transmitindo ao vivo para milhões ao redor do mundo. Após uma breve introdução, chegou o momento. "Rainha Camila", disse o juiz, "por favor, tome o depoimento." Ela caminhou lentamente até o banco das testemunhas, sentou-se e ajustou o microfone. O silêncio tomou conta da sala. Era isso. Uma rainha sob juramento em um tribunal. Por alguns segundos, tudo ficou parado. O tempo parecia ter congelado. Todos os olhos estavam literalmente voltados para a coroa. A mentira sob juramento. O juiz olhou diretamente para Camila e perguntou: "Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade?" Camila assentiu e respondeu: "Juro." Sua voz era firme, mas calma, como se tivesse ensaiado aquela frase 100 vezes. As perguntas começaram. A maioria era rotineira no início. Detalhes sobre seu envolvimento em um projeto real, sua agenda de viagens, seu conhecimento pessoal sobre finanças. Ela respondeu a cada uma cuidadosamente, pausando o suficiente para parecer ponderada, mas não nervosa. Então veio o momento decisivo. "Vossa Majestade",
disse o promotor. A senhora tinha conhecimento da transferência de 12 milhões da Reserva Real Soberana para uma conta offshore nas Ilhas Cayman? Seguiu-se uma longa pausa. Os lábios de Camila se entreabriram ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu no início. Após alguns segundos, respondeu. Não tinha conhecimento de tal transferência. Disse que devia ter sido feita por sua equipe sem seu envolvimento. Essas palavras mudariam tudo. Pelo resto do dia, o tribunal prosseguiu conforme planejado. Mas nos bastidores, algo mais estava acontecendo. Evidências estavam sendo examinadas. Denunciantes começavam a surgir. E então, apenas 2 dias depois, tudo desmoronou. Um ex-conselheiro financeiro do palácio, que permanecera anônimo por anos, veio a público com uma coleção de e-mails internos e comunicações privadas. Essas mensagens mostravam que Camila não apenas sabia da transferência, como a havia autorizado pessoalmente. Um e-mail datado de 6 meses antes dizia: garanta que essa transferência seja concluída antes que o ciclo de imprensa mude. Nenhum rastro deve levar de volta a coroa. Camila. Se isso não bastasse, um vídeo das câmeras de segurança do palácio veio à tona. Nele, Camila aparece conversando com um assessor, mencionando casualmente os fundos e até brincando. Digamos que é uma tradição da família real, fora dos livros e fora do radar. Quando esse vídeo foi exibido no tribunal, suspiros encheram o ar. Não era apenas chocante, era inegável. A mesma pessoa que jurou dizer a verdade havia sido flagrada mentindo em vídeo. Dentro do tribunal, todos ficaram atônitos. O clima mudou instantaneamente. O que antes parecia uma investigação formal, agora parecia uma traição. Alguns na plateia abaixaram a cabeça, incrédulos. Outros encaravam diretamente Camila, que permanecia imóvel com o rosto pálido. E a pergunta na mente de todos era simples. Por quê? Ela estava tentando proteger outra pessoa da família? Tinha medo das consequências? Ou simplesmente acreditava que estava acima de qualquer punição? Qualquer que fosse a resposta, o dano já estava feito. A reação explosiva do juiz. Quando o tribunal se reuniu novamente na manhã seguinte, o juiz estava diferente. Parecia mais pesado, como se estivesse carregando o peso do que havia descoberto. Sua voz era mais baixa, seu tom mais sério. Ajustou sua toga, revisou suas anotações e finalmente fixou os olhos em Camila. Em todos os meus anos neste banco, começou, nunca presenciei uma traição tão descarada da verdade por parte de alguém em uma posição de poder. A sala ficou em silêncio. Era possível ouvir cada respiração. Você jurou perante este tribunal e perante o povo desta nação que falaria a verdade, mas não o fez. Olhou nos olhos deste tribunal e mentiu deliberadamente, repetidamente sem remorso. Ele pegou o martelo e o bateu com força. O eco percorreu o salão como um trovão. Você usou seu título real não como símbolo de serviço, mas como escudo, uma forma de se esconder atrás da história, da tradição, da coroa. Mas hoje, esse escudo não irá protegê-la. A voz do juiz tremia, não de medo, mas de raiva. Você insultou este tribunal, insultou o povo britânico, insultou cada pessoa que ainda acredita que a verdade e a justiça importam. Alguns membros do público choravam. Outros ficaram imóveis, olhos arregalados de incredulidade. Uma pessoa se levantou e começou a aplaudir suavemente, mas o juiz logo levantou a mão. Isso não é uma celebração, disse firmemente. Isso é responsabilidade. Voltou-se para Camila. Você não está aqui como realeza. Está aqui como cidadã, e como toda cidadã, está sujeita à verdade. A sentença. Nos dias que antecederam a sentença, o mundo prendeu a respiração. Especialistas jurídicos debatiam qual punição ela receberia. Seria uma multa, prisão domiciliar, um retiro privado longe do público? Alguns diziam que a coroa a protegeria. Outros acreditavam que a justiça precisava ser feita para preservar a integridade do tribunal. Então,
Chegou o momento. O juiz voltou ao banco. Camila ficou de pé, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Agora parecia mais velha, mais frágil. A confiança que um dia teve parecia ter desaparecido. Este tribunal, começou o juiz, considerou cuidadosamente os fatos, o testemunho e a lei. Ele fez uma pausa. Que fique claro que perjúrio não é um erro menor. É um ato de engano contra o próprio alicerce da justiça, e quando cometido por alguém em sua posição, o dano é ainda maior. Outra pausa. Por esse motivo, disse, este tribunal a condena à prisão perpétua. Suspiros preencheram a sala. Algumas pessoas gritaram, outras ficaram de pé em choque. O queixo do príncipe William caiu. Kate fechou os olhos. Camila não se moveu. O juiz fez uma última declaração. Algo chocante acabou de acontecer dentro da família real. Mais de 200 vídeos privados foram vazados. Vídeos que nunca deveriam ter sido vistos pelo público. Pessoas próximas ao palácio acreditam que o rei Charles pode ter tido algo a ver com isso. E quando a rainha Camila descobriu, ela não ficou apenas chateada. Ficou furiosa como nunca antes. Não ficou em silêncio. Ela falou. Acusou Charles e o confrontou a portas fechadas. O que começou como um problema discreto dentro do palácio, agora virou uma tempestade. O casamento, a confiança, tudo está abalado. A rainha se sente traída e o rei tenta manter a calma, mas o dano está feito. Isso não é apenas mais uma história real. É sobre segredos que vieram à tona, confiança quebrada e uma rainha que finalmente diz: chega. Vamos dar um passo atrás. Antes de mergulharmos no caos, vamos falar sobre quem estamos tratando aqui. Rei Charles e Rainha Camila. A história deles começa muito antes de usarem coroas. Charles era casado com a princesa Diana, mas mesmo naquela época, Camila sempre esteve presente. Alguns dizem que ela era o verdadeiro amor da vida dele desde o início. Após a trágica morte de Diana, Charles e Camila começaram lentamente a mostrar seu relacionamento ao público. Foram anos de críticas, manchetes constrangedoras e relações públicas reais para fazer funcionar. No início, o público não aceitava Camila. Muitos a viam como a razão pela qual o casamento de Charles e Diana fracassou. Mas com o tempo, a narrativa amoleceu. Ela se manteve em silêncio, leal, ao lado de Charles em todos os altos e baixos. Depois, quando a rainha Elizabeth faleceu, Charles tornou-se rei. E Camila foi coroada rainha consorte, depois simplesmente Rainha Camila. Foi um momento que selou seu lugar na história da monarquia. Agora são o casal mais poderoso da monarquia britânica, mas o poder vem com problemas. E neste momento, o casal enfrenta uma tempestade. Quais são os mais de 200 vídeos? Então, o que exatamente são esses vídeos que abalaram o palácio? Mais de 200 clipes foram vazados online. Sim, mais de 200. Não é um número pequeno. Alguns vídeos são curtos, outros têm vários minutos. A maioria das pessoas não viu todos, mas os rumores sobre o conteúdo estão por toda parte. Alguns dizem que os vídeos mostram momentos privados. Camila falando em off, Charles nos bastidores, ou até conversas familiares acaloradas. Outros afirmam que alguns clipes mostram desentendimentos entre funcionários reais, trocas constrangedoras ou momentos bem distantes da imagem polida que costumamos ver. Há até rumores de que alguns vídeos envolvem política ou negócios da coroa que deveriam ter permanecido confidenciais. Eles foram feitos apenas para uso da família, gravações internas, imagens de segurança, ninguém sabe ao certo, e é isso que torna tudo ainda mais intenso. Agora, aqui está a pergunta: como esses vídeos vieram a público? Alguns acreditam que foi uma invasão cibernética. Talvez alguém tenha hackeado um dispositivo real. Outros dizem que foi intencional. Talvez alguém dentro do palácio quisesse que essas informações fossem divulgadas. É aí que o verdadeiro drama começa. Por que é explosivo? Esse vazamento é um grande acontecimento, enorme. Primeiro,
É uma violação de privacidade. A família real preza por manter tudo dentro de casa. Eles não gostam que sua vida privada seja exposta. Cada palavra dita em público é cuidadosamente planejada. Então, imagine o impacto de vídeos não filtrados sendo vistos por todo o mundo. Segundo, pode prejudicar sua reputação. As pessoas confiam na monarquia para representar tradição, estabilidade e força. Se esses vídeos mostrarem o contrário, brigas, estresse, conversas suspeitas, essa confiança pode ser abalada. E terceiro, é sobre impacto político. A monarquia pode não governar, mas ainda detém poder. A aprovação real importa. Se o público começar a questionar a integridade dos royals, as coisas podem mudar rapidamente. Esses não são apenas vídeos aleatórios, eles podem mudar para sempre a forma como o rei e a rainha são vistos. Agora, vem a reviravolta. Algumas pessoas acreditam que quem vazou os vídeos foi o próprio rei Carlos. Espera aí, por que um rei vazaria mais de 200 vídeos que o colocam junto com sua esposa em situação ruim? É isso que vamos explorar. Teorias e rumores. Primeiro, vejamos algumas teorias. Alguns insiders acreditam que Charles pode ter feito isso de propósito. Estranho, não? Uma razão seria a estratégia de poder. Talvez Charles quisesse mandar um recado para Camila, para o público, ou até para outros membros da realeza. Alguns dizem que os vídeos mostram Camila de forma negativa, enquanto Charles aparece calmo e equilibrado. Poderia ser uma tentativa sutil de atrair a simpatia pública para si? Outra teoria. Controle de danos. Talvez houvesse risco de que os vídeos seriam vazados de qualquer forma. Charles pode ter pensado: melhor eu liberar e controlar a narrativa do que deixar a imprensa distorcer tudo. Ou poderia ser uma distração. Digamos que outro escândalo real estivesse prestes a explodir nos bastidores. Esse vazamento poderia desviar a atenção. Afinal, a mídia adora um bom escândalo. E há também o ângulo de gestão de imagem. Talvez Charles quisesse parecer honesto, transparente, como se não tivesse nada a esconder. Mas todas essas teorias ainda são apenas isso. Teorias, fontes e evidências. Então, onde está a prova? Bem, não temos evidência concreta de que Charles tenha vazado os vídeos, mas há pistas. Alguns tabloides citam fontes anônimas do palácio que dizem que Charles ficou estranhamente calmo após os vídeos se tornarem públicos. Ele não parecia chocado, não reagiu com raiva. Na verdade, manteve um perfil discreto, como se estivesse esperando a poeira baixar. Também houve momentos captados por câmeras em eventos públicos. Charles parecia confiante em certos momentos, como alguém que tinha o controle, mesmo enquanto o mundo estava em alvoroço. Comparado a Camila, que supostamente parecia rígida, tensa e visivelmente desconfortável. Coincidência? Talvez. Mas muitos acreditam que o comportamento de Charles diz muito. A reação da rainha Camila. Agora as coisas realmente esquentam. Se Charles realmente vazou esses vídeos, ou se Camila apenas acredita que foi ele, então sua reação faz todo o sentido. Relatos dizem que, após o vazamento, houve um confronto importante a portas fechadas. Não foi um desentendimento leve, foi um ataque furioso, segundo uma fonte. O que isso significa? Alguns dizem que Camila gritou, exigindo saber se Charles a traiu. Outros dizem que ela se calou, recusando-se a falar com ele, exceto durante eventos formais. Há rumores de que ela até ameaçou sair por um tempo, talvez para ficar com amigos ou se refugiar em uma de suas residências particulares. A rainha não costuma ter ataques, mas pessoas próximas dizem que foi a vez em que mais se abateu em anos. Possíveis motivações de Camila. Então, por que Camila reagiu tão fortemente? Bem, imagine ser exposta dessa forma, com o mundo assistindo à sua vida privada como um filme. Camila está envergonhada. Isso é evidente. Mas vai além disso. Ela pode se sentir traída. Se Charles realmente vazou os vídeos de propósito, ou até mesmo por acidente, é uma quebra de confiança,
não apenas como rainha, mas como esposa. Também há o medo de exposição pública. Camila trabalhou duro por anos para conquistar o público. Esses vídeos podem desfazer todo esse progresso em poucos minutos. E não se esqueça, Camila tem filhos e netos fora do círculo real. Sua reputação pessoal importa. Ela não está apenas se protegendo, está protegendo sua família. O que ela pode ter dito ou feito? Não há citação confirmada de Camila, mas insiders dizem que ela confrontou Charles com frases como: "Como pôde fazer isso comigo? Isso vai arruinar tudo. Você disse que eu podia confiar em você." Alguns funcionários dizem que ela se recusou a participar de certos eventos com ele. Outros notaram que ela ficou em uma ala separada do palácio por alguns dias. Durante aparições públicas, parecia distante, sorria menos, andava alguns passos longe de Charles, evitava contato visual. Para os observadores da realeza, essas pequenas coisas significam tudo. Comparação com escândalos reais do passado. Se isso soa como algo saído de uma série da Netflix, você não está sozinho. A família real já passou por muitos dramas. Lembre-se da princesa Diana, que expôs publicamente as falhas em seu casamento naquela entrevista explosiva da BBC, ou do príncipe Andrew, cujo escândalo trouxe grande constrangimento para a monarquia. E claro, Harry e Meghan, que deixaram a família real e revelaram bombas em suas próprias entrevistas reveladoras. Mas aqui está o que torna isso diferente. Este escândalo não se trata de forças externas atacando a família. Trata-se de duas pessoas no topo, rei e rainha, possivelmente se voltando uma contra a outra. E isso pode mudar tudo. O drama real está longe de acabar. E tudo pode ficar ainda mais confuso a partir daqui. Com a confiança abalada e os holofotes cada vez mais intensos, o que acontecer a seguir pode mudar tudo para a família real. Para se manter atualizado à medida que essa história se desenrola, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o que vem por aí. Se você achou este vídeo interessante, deixe seu like e compartilhe com outros que acompanham a realeza. Obrigado por assistir. O Palácio de Buckingham anunciou que o rei foi diagnosticado com câncer. Não consigo imitar vozes nem por amor, nem por dinheiro. Sou completamente péssimo nisso. Achei que era o único. Então, acho que ela criou seu próprio papel. Nuvens escuras se acumularam sobre a família real. A rainha Camila, sempre forte diante do mundo, foi vista chorando após receber notícias chocantes. Uma sentença de prisão perpétua que muda tudo. Os corredores do palácio, antes cheios de poder e controle, agora estão carregados de medo e incerteza. Ao mesmo tempo, outra atualização devastadora abala o reino. O rei Charles, já lutando contra um câncer, enfrenta uma nova reviravolta em sua saúde que ninguém esperava. O peso de tudo isso é demais, e a família real está tentando manter tudo em pé. O que levou a esse momento? O que isso significa para o futuro da monarquia? A verdade por trás desses eventos chocantes é mais triste do que qualquer um poderia imaginar. A suposta sentença de prisão perpétua da rainha Camila. A frase prisão perpétua é geralmente algo que ouvimos em tribunais. É um castigo por crimes graves, algo que mantém uma pessoa presa para sempre. Então, quando dizem que a rainha Camila recebeu uma prisão perpétua, o que isso realmente quer dizer? A verdade é que Camila não está enfrentando nenhum problema legal. Ela não foi enviada para a prisão. Em vez disso, essa suposta sentença parece ser uma metáfora. Muitos acreditam que Camila está agora presa em um papel que nunca quis de verdade, enfrentando críticas intermináveis e escrutínio público. Ela assumiu uma posição que carrega grandes responsabilidades, e isso está pesando muito sobre ela. Os rumores começaram a circular nas redes sociais e nos tabloides. Algumas manchetes fizeram parecer que ela estava realmente enfrentando prisão. Outras exageraram seu estado emocional, dizendo que ela chorava e não conseguia lidar com a pressão. Mas de onde veio tudo isso? Parece que muitas dessas histórias foram alimentadas pelos debates em curso sobre seu papel na família real.
Algumas pessoas ainda a veem como a outra mulher do passado. Mesmo após tantos anos da trágica morte da princesa Diana, a sombra dessa história ainda paira. Alguns tabloides se alimentam dessa controvérsia, empurrando manchetes dramáticas para atrair atenção. Então, Camila realmente está cumprindo uma prisão perpétua? Não no sentido legal, mas emocionalmente, talvez ela sinta que está presa a um papel que traz críticas e expectativas sem fim. Por que a rainha Camila pode estar emocionalmente abalada? A jornada de Camila na família real nunca foi fácil. Desde o início, ela foi rotulada como a mulher que se interpôs entre o príncipe Charles e a princesa Diana. O mundo amava Diana. Ela era a princesa do povo, conhecida por sua bondade e calor humano. Então, quando o caso de Charles com Camila veio à tona, muitos se sentiram traídos. Mesmo após a morte de Diana, Camila continuava sendo uma figura polêmica. Quando finalmente se casou com Charles em 2005, muitas pessoas ainda se recusavam a aceitá-la. E agora, como rainha consorte, a pressão só aumentou. A percepção pública de Camila continua dividida. Alguns passaram a simpatizar com ela ao longo dos anos, vendo-a como uma esposa dedicada a Charles, mas outros ainda a olham com desconfiança. A comparação com Diana nunca desaparece, e isso pode ser emocionalmente exaustivo. Imagine assumir um papel em que milhões de pessoas constantemente te julgam, te comparam e questionam seu valor. Essa é a realidade diária de Camila. E há também a pressão dentro da própria família real. Os príncipes William e Harry foram profundamente impactados pela história de sua mãe. Embora William tenha se mantido respeitoso com Camila, Harry tem sido mais crítico. Em seu livro Spare, Harry deixou claro que via Camila como alguém que jogou o jogo a longo prazo para garantir seu lugar na família real. Essas tensões, ditas ou não, aumentam o fardo emocional que Camila carrega. Agora, com o rei Charles enfrentando o câncer, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Espera-se que ela seja forte, solidária e pronta para assumir responsabilidades na ausência dele. Mas nos bastidores, talvez ela esteja lutando com o peso de tudo isso. Ser rainha consorte nunca fez parte do plano original de Camila. Quando se casou com Charles, houve rumores de que ela seria chamada apenas de princesa consorte, em respeito ao legado de Diana. Mas com o tempo, Charles deixou claro que queria que Camila tivesse pleno reconhecimento como sua rainha. Quando a rainha Elizabeth faleceu em 2022, Camila assumiu oficialmente o papel. Mas com esse título vieram enormes responsabilidades. Agora espera-se que ela apoie o rei, participe de eventos reais e mantenha a imagem da monarquia. Sua transição de duquesa da Cornualha para rainha consorte não foi fácil. As pessoas ainda a criticavam, questionavam seu valor e a comparavam com Diana. Ela teve que se esforçar muito para provar seu valor. Mesmo agora, enfrenta reações negativas sempre que aparece em público. Alguns acreditam que ela não merece o título, enquanto outros sentem que ela conquistou seu lugar. A pergunta continua: ela se sente presa nesse papel? Alguns insiders sugerem que Camila nunca quis realmente esse nível de atenção. Ela estava confortável nos bastidores, mas agora, com a crise de saúde de Charles, está sendo empurrada para uma posição mais central. E a cada movimento que faz, o mundo está assistindo. Atualização sobre o câncer do rei Carlos. Justo quando o mundo começava a se acostumar com a ideia de Charles como rei, uma notícia chocante veio à tona. Ele foi diagnosticado com câncer. O anúncio foi feito pelo Palácio de Buckingham, mas não revelaram o tipo de câncer. Apenas confirmaram que não era câncer de próstata. A notícia deixou muitas pessoas preocupadas. Charles está na casa dos 70 anos, e problemas de saúde nessa fase podem ser sérios. Ele já iniciou o tratamento, mas o palácio manteve muitos detalhes em sigilo. Especialistas médicos disseram que a detecção precoce é essencial, mas sem mais informações, é difícil prever a recuperação. A grande pergunta agora é: como a família real está lidando com isso?
Camila tem estado ao lado de Charles, cumprindo seus deveres reais enquanto o apoia nos bastidores. Alguns relatos sugerem que ela está sob enorme estresse, tentando equilibrar tudo de uma vez. O príncipe William assumiu mais responsabilidades na ausência do pai. Como o próximo na linha de sucessão, ele se concentrou não apenas na saúde do pai, mas também em manter a monarquia estável. E quanto ao príncipe Harry, sua reação tem sido um dos assuntos mais comentados. Após anos de tensão com a família real, ele fez uma viagem rápida ao Reino Unido ao saber da condição do pai. Mas a visita foi curta e não houve sinais de reconciliação profunda. Muitos se perguntam se esta crise aproximará a família ou se a distância permanecerá. O futuro da monarquia diante das preocupações com a saúde. Se a saúde do rei Charles piorar, o que acontece a seguir? A resposta é clara. O príncipe William é o próximo na linha. Mas ele está pronto? Muitos acreditam que ele tem se preparado para esse papel a vida toda. Ele é respeitado, responsável e tem o apoio do público. Mas assumir o papel de rei não é fácil, e com a doença do pai, ele pode ter que assumir a liderança antes do esperado. A monarquia está em uma encruzilhada. A opinião pública sobre a família real está mudando. Algumas pessoas ainda os amam e apoiam, enquanto outras questionam se a monarquia deve continuar existindo. A doença de Charles e as dificuldades de Camila só aumentam a incerteza. Por enquanto, o mundo observa e espera. Charles vai se recuperar? Camila encontrará força em seu papel? E essa crise unirá ou dividirá a família? A família real está enfrentando um de seus momentos mais sombrios, e o futuro nunca pareceu tão incerto. Com a rainha Camila em lágrimas e a saúde do rei Charles por um fio. Notícia urgente. Rei Charles explode em fúria real que ninguém esperava. A monarquia está em colapso completo. A dinastia Windsor está desmoronando diante dos nossos olhos. Ele explodiu. Sem controle, sem protocolo real, nem sequer um traço da famosa compostura Windsor. O rei Charles explodiu após a rainha Camila supostamente ter sido flagrada traindo com seu ex-marido Andrew Parker BS. E agora ela foi forçada a devolver sua aliança de casamento. Por que esse escândalo está abalando a monarquia até o seu núcleo? Porque essa traição vem da mulher que ficou ao lado de Charles por décadas, através de intermináveis controvérsias. Assessores reais estão agora envolvidos, supostamente correndo para conter as consequências que podem desestabilizar a monarquia apenas um ano após o início do reinado de Charles. Então, o que exatamente aconteceu dentro dos muros do palácio que deixou o rei em uma fúria sem precedentes? Por que Camila foi de repente flagrada em um reencontro chocante com seu primeiro marido depois de tantos anos? Fique por aqui. Essa catástrofe real está apenas começando a se desenrolar. Mas antes, aperte o botão de curtir e se inscreva para não perder nenhuma atualização sobre essa histórica implosão da família real. Você se inscreveu? Perfeito! Vamos mergulhar neste pesadelo real. O drama supostamente começou quando o rei Charles voltou mais cedo de uma viagem de 3 dias ao país de Gales. Ele deveria passar a noite em Cardiff, mas fontes afirmam que mudou os planos abruptamente e voltou sem aviso ao castelo de Windsor. O que ele supostamente descobriu causou ondas de choque na casa real. De acordo com várias fontes reais, Charles flagrou um jantar íntimo entre a rainha Camila e seu ex-marido Andrew Parker BS, nos apartamentos privados reais. Um jantar que definitivamente não estava na agenda oficial. Não foi só o jantar, disse um informante do palácio que pediu anonimato. Foi a atmosfera, as luzes, a música, o jeito como estavam sentados tão próximos e, o mais condenatório, a conversa íntima que Charles ouviu antes que percebessem que ele estava lá. O que exatamente o rei ouviu? Segundo fontes, ele ficou congelado na porta enquanto Camila supostamente dizia ao ex-marido: "Sempre foi você. Sempre será. Charles era só a coroa que eu queria.
Mas você sempre teve meu coração. Consegue imaginar ouvir essas palavras da mulher por quem você sacrificou tudo? A mulher que te custou a aprovação pública e possivelmente até mesmo seu primeiro casamento? Funcionários do palácio relataram ter ouvido o rugido de fúria do rei por toda a ala leste. Um oficial de segurança real descreveu como a demonstração de fúria mais assustadora desde os tempos de Henrique VIII. Comentaristas reais não pouparam palavras. A análise aponta para a traição definitiva, o karma se fechando em ciclo completo e justiça poética após os anos de Diana. Tradução: a grande história de amor real que supostamente justificava todos aqueles anos de escândalo pode ter sido uma farsa calculada desde o início. E como se isso não fosse explosivo o suficiente, as imagens de segurança da cena foram supostamente preservadas pelos membros mais confiáveis da equipe do rei. Isso mesmo. Segundo fontes reais de alto escalão, Charles ordenou imediatamente que todas as gravações de segurança fossem protegidas como prova antes que alguém pudesse deletá-las. Lembra como o relacionamento entre Charles e Camila começou, também sob circunstâncias escandalosas? Pois é, essa ironia não passou despercebida, especialmente por William, que teria dito aos assessores: "O que vai, volta. Minha mãe pode finalmente ter sua justiça." E adivinha? À medida que a notícia do confronto se espalhava pelos círculos reais, Camila foi banida do castelo de Windsor. Ninguém esperava isso. Num momento ela era a rainha consorte, com todos os privilégios, e no seguinte, exilada. Sem período de transição, sem aparições públicas, nem chance de se explicar. Segundo fontes próximas à Casa Real, Charles estava tão furioso que seus médicos precisaram ser chamados para monitorar sua pressão arterial. Após a saída da equipe médica, ele teria convocado seus conselheiros mais próximos e dado um ultimato. "Ela devolve a aliança e vai embora esta noite, ou eu abdico amanhã e conto ao mundo exatamente por quê." A fúria do rei, o ultimato, a emergência médica. Foi a tempestade perfeita da realeza. E o que aconteceu depois? Com as mãos trêmulas, Camila teria retirado a aliança e a colocado sobre a mesa entre eles, pegado apenas itens pessoais e sido escoltada para fora do castelo antes da meia-noite. Está claro, esse escândalo pode acabar com a monarquia como a conhecemos. E nas redes sociais, está explodindo. Conforme as notícias vazavam do palácio, hashtags começaram a viralizar no mundo todo. Camila traidora, Charles traído, vingança de Diana. Um tweet viral com mais de 4 milhões de curtidas dizia: "Diana assistindo do céu, enquanto Camila trai Charles com o ex-marido, é o plot twist que todos precisávamos." Outro dizia: "3 pessoas no segundo casamento dele também, só que agora ele é o traído." Críticos chamam isso de karma em sua forma mais pura. Especialistas reais argumentam que o escândalo prova o que os apoiadores de Diana disseram por décadas: que o interesse de Camila sempre foi a coroa, não o amor verdadeiro. Mas outros acham que isso pode ficar ainda mais dramático. "Isso não é apenas uma crise pessoal", disse a comentarista real Victoria Ashworth. "A monarquia mal se recuperou da morte da rainha, dos escândalos do príncipe Andrew e da saída de Harry e Meghan. Agora o casamento do rei está implodindo da forma mais pública e humilhante possível." As implicações constitucionais são imensas. Dizem que veículos de imprensa estão disputando por detalhes exclusivos. Fontes afirmam que correspondentes reais estão recebendo ofertas altíssimas por fotos, gravações ou relatos em primeira mão do confronto. Os oficiais de segurança real estão em alerta máximo. Funcionários do palácio estão sendo interrogados. A família real está em completo caos. Alguns informantes dizem que William está sendo preparado para assumir o trono antes do previsto, caso Charles cumpra sua ameaça de abdicar. Com um casamento que aparentemente chegou ao fim da maneira mais escandalosa possível, essa possibilidade parece mais provável do que nunca. "Acho que meu pai merece algo melhor do que essa traição",
William teria dito aos seus conselheiros. Mas isso é exatamente o que acontece quando um relacionamento é construído sobre engano desde o início. Isso não é apenas mais um escândalo real. É potencialmente o fim de um reinado que mal começou. Trata-se de traição, karma e de saber se o povo britânico continuará a apoiar uma monarquia que não consegue escapar de seus dramas pessoais. Os especialistas estão divididos sobre se Charles cumprirá ou não a suposta ameaça de abdicar. Há uma grande diferença entre ameaçar algo no calor da raiva e realmente fazer, disse o especialista constitucional Sir Malcolm Thornbridge. Mas Charles sempre foi mais emocional e impulsivo do que sua mãe. E essa traição atinge o núcleo da sua identidade e reinado. Ex-membros da equipe real começaram a se pronunciar, alegando que testemunharam interações preocupantes entre Camilla e Andrew Parker BS durante anos. Sempre houve algo entre eles, disse um ex-funcionário da Casa Real. Eles trocavam olhares cúmplices nos eventos em que ambos estavam presentes. O rei estava ou alheio ou em negação. O ex-mordomo de Diana, Paul Burrell, apareceu na televisão matinal visivelmente emocionado, mas contido. Não vou dizer, eu avisei. Mas a princesa Diana sempre dizia que havia 3 pessoas em seu casamento. Agora parece que a história se repetiu da maneira mais cruel. Pesquisas de opinião pública realizadas desde que a notícia estourou mostram que a aprovação da monarquia está em queda livre, com 68% dos entrevistados dizendo que esse escândalo danificou sua visão da instituição, possivelmente de forma irreversível. O que torna isso particularmente devastador é o momento, disse a historiadora da monarquia, professora Eleanor Blackwood. Charles esperou décadas pela coroa, finalmente a conseguiu. E agora sua vida pessoal está desmoronando de um jeito que pode realmente ameaçar a instituição em si. Funcionários do palácio relatam que o rei Charles se trancou em seu escritório privado, recusando a maioria das refeições e falando apenas com William e seus assessores mais próximos. Ele está passando pelas fases do luto, disse uma fonte. A raiva deu lugar à devastação. E agora ele parece estar em um estado de profunda traição e perda. Enquanto isso, Camilla teria se refugiado na casa londrina de seu filho, Tom Parker BS, recusando todo contato com o palácio. Segundo fontes próximas à rainha consorte, ela afirma que Charles entendeu tudo errado e está reagindo com o melodrama típico dos Windsor. Mas o desenvolvimento mais chocante. Andrew Parker BS foi fotografado deixando a casa de Tom esta manhã, alimentando ainda mais as acusações explosivas. A segurança foi reforçada em todas as residências reais, pois o interesse público no escândalo atinge o auge. Oficiais de proteção real relatam que multidões começaram a se reunir do lado de fora do Palácio de Buckingham. Alguns segurando cartazes de apoio a Charles, outros celebrando o que veem como a vindicação de Diana. Se Charles eventualmente se acalmar o suficiente para emitir uma declaração ou seguir com uma separação formal, este momento já alterou fundamentalmente a monarquia. A traição não pode ser desfeita. O anel foi devolvido e agora o mundo observa enquanto a coroa britânica enfrenta sua crise mais pessoal em décadas. Charles cumprirá sua ameaça de abdicar? Camilla lutará para recuperar sua posição ou se retirará da vida pública? E o povo britânico finalmente verá a queda da mulher que muitos nunca aceitaram como sua rainha? Segundo especialistas em gestão de crises, o palácio tem uma janela muito estreita para conter a situação antes que ela prejudique permanentemente a posição da monarquia. Eles precisam de uma estratégia unificada imediatamente, disse o especialista em reputação Dr. Jonathan Harris. Cada hora que passa com narrativas conflitantes, surgindo de diferentes alas da realeza, aprofunda essa crise constitucional.
Fontes próximas ao rei Charles afirmam que ele já consultou o arcebispo de Canterbury sobre a possibilidade de anular o casamento com base em fraude e má representação. Ele tem dito às pessoas que ela nunca o amou, que tudo foi um plano calculado para se tornar rainha, disse um informante. Funcionários do palácio relatam que fotos de Diana reapareceram misteriosamente em locais de destaque nos aposentos privados do rei. Algo que havia sido proibido durante o reinado de Camila como rainha consorte. Diga-nos o que você acha nos comentários. Aperte o like, inscreva-se e não perca o que vem a seguir nessa catástrofe real em andamento. Porque isso não é apenas drama de tabloide. Isso é potencialmente a maior crise real desde a abdicação de Eduardo VIII. Em uma crise sem precedentes para a monarquia britânica, o Palácio de Buckingham confirmou o que insiders da realeza vinham sussurrando há dias. A rainha Camila está oficialmente se afastando dos deveres reais após o vazamento devastador de mais de 100 vídeos privados que abalaram a instituição. O anúncio, entregue por meio de uma declaração do secretário particular do rei, em papel timbrado oficial, marca a saída mais significativa de um membro da realeza desde a abdicação de Eduardo VIII em 1936. Sua Majestade, a Rainha Camila, com o apoio de Sua Majestade o Rei, se retirará dos deveres públicos com efeito imediato para tratar de assuntos privados que vieram à tona nos últimos dias. O comunicado diz: a rainha residirá principalmente em sua residência privada, Ray Mill House, em Wiltshire, por tempo indeterminado. A separação sem precedentes, cuidadosamente redigida para evitar termos como divórcio ou saída definitiva, ocorre após o vazamento de uma série de gravações privadas que abrangem décadas e foram entregues a veículos de mídia internacionais. Esses vídeos, muitos gravados, sem o conhecimento de Camila em residências reais privadas, revelaram conversas que contradizem narrativas oficiais sobre seu relacionamento com Charles, seus sentimentos em relação à princesa Diana e seu papel na influência dos assuntos reais por trás das cortinas. O correspondente real, Nicholas Witchell, descreveu a situação como a crise mais grave do reinado do rei Charles e possivelmente o escândalo mais prejudicial a atingir a monarquia na era moderna. Os vídeos, autenticados por especialistas forenses digitais, parecem ter sido coletados por um ex-membro da equipe da Casa Real que teve acesso sem precedentes a espaços privados em diversas residências reais ao longo de 30 anos. A crise se desenrola, do vazamento à separação. A crise começou quando o primeiro lote de vídeos apareceu em um site anônimo de compartilhamento de arquivos há 2 semanas. Inicialmente descartado por oficiais da realeza como conteúdo manipulado, a autenticidade das imagens tornou-se inegável quando clipes subsequentes foram divulgados, mostrando Camila em ambientes privados discutindo assuntos sensíveis que apenas um insider poderia conhecer. Apesar de ações legais agressivas do palácio para conter a disseminação, veículos de mídia estrangeiros fora do alcance das injunções britânicas começaram a publicar análises e transcrições extensas. Plataformas de redes sociais foram inundadas com os vídeos, tornando impossível a supressão total. No 4º dia da crise, Paul Camille Gate já era tendência mundial com mais de 12 milhões de menções. Fontes próximas ao rei revelaram que a decisão para Camila se afastar foi tomada após uma reunião tensa com membros seniores da família real em Sandringham, incluindo o príncipe William, a princesa Anne e o príncipe Edward. Notavelmente ausente estava o príncipe Harry, embora relatos indiquem que ele foi consultado por chamada de vídeo de sua casa na Califórnia. Segundo um insider, ficou claro que a monarquia não poderia sobreviver a essa tempestade com Camila permanecendo como rainha. Alguém teria que assumir a responsabilidade
e acabou recaindo sobre ela. A decisão final teria sido tomada quando pesquisadores informaram aos oficiais do palácio que a aprovação pública de Camila havia despencado para apenas 4% após os vazamentos, com 78% dos entrevistados acreditando que ela deveria renunciar ao seu papel real. Mais alarmante para a instituição foi o fato de que o apoio à monarquia como um todo caiu para níveis historicamente baixos, com apenas 31% dos britânicos desejando manter a família real em sua forma atual. O ex-secretário de imprensa da realeza Dick Arbiter comentou: "Essa separação está sendo apresentada como temporária, mas todos nos círculos reais entendem que quase certamente é permanente. A questão agora é se esse sacrifício será suficiente para salvar a instituição." As revelações mais prejudiciais. Embora o conteúdo completo dos vídeos vazados permaneça parcialmente suprimido no Reino Unido por medidas legais, a imprensa estrangeira revelou diversas categorias de conteúdo comprometedores que tornaram a posição de Camila insustentável. As conversas sobre conspirações envolvendo Diana. Talvez os vídeos mais explosivos mostrem Camila falando sobre a morte da princesa Diana, de formas que horrorizam o público. Em um clipe de 2003, Camila é ouvida dizendo a uma amiga fora da câmera: "As teorias da conspiração são o maior medo de Charles. Aquela carta ridícula que Diana escreveu para Burrell foi teatro no pior momento. Ela não fazia ideia do problema que causaria a todos nós do além-túmulo." Essa referência insensível à carta manuscrita de Diana ao mordomo Paul Burrell, onde ela previa que poderia morrer em um acidente automobilístico arranjado por Charles para abrir caminho para seu casamento com Camila, reacendeu o interesse em teorias conspiratórias sobre sua morte. Mais perturbador ainda, em uma gravação de 2016, Camila parece sugerir conhecimento interno sobre o acidente em Paris. O motorista foi o bode expiatório perfeito, 3 vezes acima do limite, disseram. Quem questionaria essa narrativa quando ela encaixava tudo tão bem? O ex-comissário da Polícia Metropolitana, Lord Stevens, que liderou a investigação sobre a morte de Diana, pediu uma revisão das evidências à luz desses comentários. Embora eu mantenha nossas conclusões originais, essas gravações levantam novas questões que devem ser examinadas pelas autoridades competentes. A campanha de manipulação midiática. Diversos vídeos revelam uma campanha orquestrada para reabilitar a imagem de Camila, enquanto simultaneamente minavam o legado de Diana. Em uma gravação de 2005, Camila se encontra com executivos de mídia não identificados e consultores de RP para discutir o que chamam de "o problema Diana". "O público ainda a vê como uma santa e a mim como a vilã", diz Camila na filmagem. "Precisamos introduzir gradualmente mais complexidade na narrativa. Os problemas de saúde mental dela, seus casos, sua personalidade difícil. Nada de assassinato de reputação, mas um retrato mais equilibrado que ajude a normalizar minha posição." Mais chocante ainda é uma gravação de 1997, pouco depois da morte de Diana, na qual Camila discute com uma assistente o que parece ser uma estratégia para influenciar a cobertura da mídia sobre o legado de Diana. "Precisamos de editores aliados para começar a contextualizar o luto. Está virando histeria coletiva, e isso só a eleva mais. Charles nunca conseguirá sair de sua sombra se isso continuar." O ex-correspondente da BBC, Peter Hunt, observou: "Esses vídeos confirmam o que muitos suspeitavam, que houve um esforço coordenado para remodelar a percepção pública, tanto de Diana quanto de Camila. O que choca é ver o quão clínico e calculado foi, e o papel central de Camila nisso." As gravações sobre William e Harry. Talvez as imagens mais comoventes envolvam discussões de Camila sobre os príncipes William e Harry. Em um vídeo de 2001, ela descreve William como o verdadeiro obstáculo à sua aceitação na família real.
Ele tem os olhos dela e a desconfiança dela. Charles não percebe, mas aquele garoto me observa como se eu fosse roubar a prataria. Ele nunca vai me aceitar de verdade, mas só precisamos que ele me tolere em público. Em outro clipe de 2019, Camila comenta sobre a saída de Harry e Meghan dos deveres reais com um tom que contradiz a posição pública da família. Na verdade, foi um momento bastante conveniente. Eles desviaram toda a atenção negativa de nós. Charles diz que é um desastre, mas o autoexílio dele significa um leal a Diana a menos dentro do círculo. William já é problema suficiente. O biógrafo real Robert Lacey observou: esses comentários vão devastar William e Harry. Ouvir a madrasta falando deles como problemas a serem gerenciados em vez de família a ser amada é a traição máxima. A confiança está irremediavelmente rompida. Após os vazamentos, tanto William quanto Harry mantiveram silêncio público, embora fontes próximas a William indiquem que ele foi fundamental na decisão de afastar Camila. Um ex-assessor revelou: William deixou sua posição clara. Ou ela saía, ou ele se afastaria das funções oficiais. A escolha era óbvia. O futuro rei precisava ser protegido a todo custo. A crise constitucional. Além das traições pessoais, vários vídeos levantaram sérias preocupações constitucionais. Em imagens de 2017, Camila é vista discutindo assuntos políticos de forma que viola a neutralidade exigida da monarquia. Em conversa com um doador do Partido Conservador em uma sala privada em Clarence House, ela comenta sobre as negociações do Brexit. Charles está furioso com tudo isso, embora não possa dizer isso publicamente. Estamos mantendo ele longe do primeiro-ministro até se acalmar. A última coisa que precisamos é que ele diga o que realmente pensa e crie uma crise no governo. Em outro vídeo, ela discute o uso de fundações reais para fins que parecem ultrapassar limites éticos. A estrutura das fundações funciona perfeitamente porque a fiscalização financeira é mínima. Charles pôde apoiar todo tipo de projeto que causaria polêmica se estivessem diretamente ligados a ele. Esse comentário levou a Comissão de Caridade a anunciar uma revisão da governança da Fundação Real. A especialista constitucional, Dra. Catherine Hayden, do Institute for Government, explicou: esses vídeos levantam sérias questões sobre influência política nos bastidores e governança financeira. A legitimidade da monarquia depende de permanecer acima da política e irrepreensível no uso de recursos públicos e privados. Essas revelações enfraquecem ambos os princípios. Revelações sobre o casamento real. Vários vídeos também revelaram aspectos preocupantes do relacionamento entre Charles e Camila. Em uma gravação de 2018, Camila expressa frustração com a correspondência contínua de Charles com outra mulher. Tolerei as cartas para a lei de nome inaudível por décadas, mas agora sou sua esposa e sua rainha. Isso tem que acabar, Charles. Não esperei todos esses anos para ser humilhada novamente. Em outro vídeo, de 2010, ela sugere que o relacionamento evoluiu para uma parceria de conveniência. Sempre fomos melhores como aliados do que como amantes, querido. Aquela paixão inicial desapareceu há anos, mas agora estamos presos um ao outro. Ninguém mais entenderia a vida estranha que construímos. O comentarista real Richard K. observou: esses vislumbres íntimos do casamento real sugerem um relacionamento muito mais complicado do que a grande história de amor cuidadosamente construída. Isso levanta questões sobre a autenticidade do relacionamento que causou tanto tumulto na família real. As implicações do vazamento de segurança. Para além do conteúdo dos vídeos, a simples existência de gravações secretas tão extensas criou uma crise de segurança nacional. O ex-chefe de proteção real, Dee Davis, classificou o vazamento como catastrófico e observou: se alguém conseguiu instalar dispositivos de gravação em várias residências reais durante décadas sem ser detectado, o que mais pode ter sido comprometido?
serviços de inteligência estrangeiros pagariam milhões por esse nível de acesso. Os vídeos mostram Camila e Charles discutindo assuntos sensíveis de Estado, relações diplomáticas e conversas com líderes mundiais que nunca deveriam ter sido gravadas. O secretário do Interior, James Cleverly, anunciou uma revisão abrangente da segurança de todas as residências reais, chamando a situação de questão de segurança nacional que transcende os aspectos pessoais das gravações. Fontes de inteligência sugerem que a operação de gravação foi notavelmente sofisticada, com dispositivos escondidos em itens como relógios antigos, molduras de fotos e luminárias em Highgrove, Clarence House e até mesmo em certos cômodos do Palácio de Buckingham. O Comando Antiterrorismo da Polícia Metropolitana está liderando a investigação sobre como uma operação de vigilância tão extensa pôde permanecer invisível por tanto tempo. A questão da sucessão. Com a saída de Camila, especialistas constitucionais debatem as implicações para seu status e título. Embora ela tenha se afastado das funções públicas, tecnicamente ela continua sendo rainha consorte, a menos que procedimentos formais de divórcio sejam iniciados. Isso cria uma situação sem precedentes, em que a esposa do rei reinante se afastou efetivamente da instituição, mas mantém seu status legal. O Dr. Bob Morris, da Constitution Unit da University College London, explicou: "Estamos em território desconhecido. O título de Camila como rainha consorte deriva de seu casamento com o rei, não de qualquer papel constitucional que ela desempenhe. A menos que haja um divórcio, ela continua sendo rainha no nome, mesmo que não atue mais nessa função." Essa situação ambígua gerou discussões sobre a necessidade de uma definição formal de seu status. Alguns especialistas constitucionais sugeriram que pode ser necessário um projeto de lei para remover formalmente seu título, permitindo que o casamento continue, um passo extraordinário que exigiria ação parlamentar. O caminho a seguir. Enquanto Camila se acomoda em sua residência privada, Ray Milhouse, fontes próximas ao rei, indicam que ele está devastado, mas determinado a continuar com seus deveres. Aos 76 anos, Charles encara a perspectiva de continuar seu reinado sozinho, uma situação que o historiador real Hugo Vickers descreve como uma tragédia pessoal somada a uma crise institucional. O palácio anunciou que os deveres reais anteriormente realizados por Camila serão redistribuídos entre outros membros ativos da família real, com a princesa Anne e Sophie, duquesa de Edimburgo, previstas para assumir grande parte da carga. Catherine, princesa de Gales, assumirá alguns dos patronatos que antes pertenciam a Camila, embora fontes indiquem que ela ficou profundamente abalada com o conteúdo dos vídeos vazados. O primeiro-ministro Keir Starmer prometeu total apoio do governo ao rei durante esta difícil transição, ao mesmo tempo em que enfatizou que a monarquia deve demonstrar seu valor para a Grã-Bretanha moderna por meio da transparência e do serviço. Líderes da oposição, em sua maioria, ecoaram esse sentimento, embora vozes republicanas no parlamento estejam ganhando força, com vários deputados pedindo um debate sobre o futuro da monarquia. Por ora, a estratégia da família real parece ser de sacrifício e consolidação. Remover Camila da equação na esperança de que a própria instituição possa sobreviver à crise. Como disse um alto assessor do palácio, a monarquia já enfrentou abdicações, divórcios e mortes. Vai resistir a isso também, mas não sem mudanças fundamentais em como a instituição funcionará daqui para frente. O público britânico continua dividido, com muitos expressando simpatia pelo rei Charles, ao mesmo tempo que reconhecem que a posição de Camila tornou-se insustentável. À medida que a poeira assenta na saída mais significativa da realeza em quase um século, permanece a pergunta:
Remover uma figura será suficiente para enfrentar as questões mais profundas que os vídeos vazados expuseram sobre poder, privacidade e o propósito de uma monarquia moderna? Para Camila, que passou décadas nas sombras antes de finalmente conquistar reconhecimento como rainha, a queda da graça foi rápida e completa. A mulher que certa vez disse a uma amiga em um dos vídeos vazados: "Levei 30 anos para chegar aqui, querida, e pretendo aproveitar ao máximo." Agora se encontra novamente do lado de fora da instituição à qual lutou tanto para pertencer.